Eu quero agradecer a Mesaque. Fique de pé, Mesaque Guná. Mesaque, irmãos, tem sido um deputado atuante. Essa prática, interpretada por adversários como o uso da estrutura da igreja para fins políticos, reforça a leitura de que Gunnar tem se beneficiado de um arranjo que mistura fé, prestígio religioso e influência eleitoral. Mais uma vez aqui estou eu dizendo que igreja não é empresa de família e muito menos escritório de campanha política. Dá uma olhada nesse áudio que acabaram me enviando. Meu nobre, pois é, rapaz, eu fico muito triste, né, com a atitude aí do JHC, né, porque essas mídias aí é tudo dele, né, inclusive eu recebi informação agora que ele exonerou todo mundo, né, como eu disse, né, ele não é candidato a governador, porque se ele fosse candidato a governador, ele não tava com essa atitude infantil, né, de estar exonerando nosso povo, de estar mandando até a Rádio Farol, uma parceira, onde a gente tem um programa há mais de 10 anos, né, e ele mandando bater em mim. É lamentável, né? Lamento a infantilidade da parte dele, né? Filho do pastor Orisvaldo Nunes, o indigno servo de Deus, né? Tinha 50 cargos na prefeitura de Maceió, meus amigos. E o prefeito resolveu exonerar todo mundo. E esse episódio é o retrato fiel do velho casamento entre púlpito e palanque político. Púlpito, lugar sagrado, segundo os assembleianos principalmente, e o palanque político, onde o reino de Deus vira simplesmente uma estratégia de marketing eleitoral. E é sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Por isso eu peço seu like, seu comentário aí, vamos tentar entender. Deixe seu comentário no decorrer do vídeo. Se não é inscrito, se inscreve. Se já é inscrito, verifica a sua inscrição. Vamos começar lendo para entender. Filho de pastor se projeta para representar Igreja Evangélica Assembleia de Deus na ALE. Não à toa que os pastores até receberam do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, que é o tal JHC que ele falou no áudio, a doação de um terreno para a nova igreja no Eustáquio Gomes, em Maceió. E a notícia diz o seguinte: a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Alagoas, que quer, em 2026, buscar uma vaga na Câmara dos Deputados e permanecer com assento garantido na Assembleia Legislativa de Alagoas. Atualmente, a vaga do deputado estadual é de Mesaque Padilha, que foi eleito em 2022, com um trabalho voltado para representar o meio cristão. Porém, para 2026, o pastor presidente da Assembleia do Estado, reverendo José Orisvaldo Nunes Ungido de Lima, deve escolher outro nome. Gunnar Nunes Nicásio, filho do pastor presidente e coordenador geral de mídia e relações públicas institucionais da Assembleia de Deus Alagoas, é o nome da Assembleia de Deus para continuar com a vaga de Padilha na casa de Tavares Bastos. Tanto que o pai e filho têm dado passos políticos longos para manter a base eleitoral em evidência política para 2026. 2026 nem começou e o jogo já está, as peças eles estão já organizando. Não à toa que os pastores até receberam do prefeito de Maceió, JHC, a doação de um terreno para uma nova igreja no Eustáquio Gomes, em Maceió. E o encontro da semana passada demonstrou o lado político do reverendo José Orisvaldo Nunes e do filho, com vista ao pleito vindouro. E fizeram até uma reuniãozinha, cara, dá uma olhada. E aqui a gente faz, nessa instrução processual, a gente faz uma manifestação favorável à efetivação da escritura, então, ou seja, isso daqui é a prova em contexto que agora a Assembleia de Deus vai ter esse documento em mãos. Não se trata de qualquer igreja, hoje, né, a maior igreja da Assembleia de Deus, ou seja, que tem o maior número de pelo menos a maior capacidade. Eu sei que a sede, né, deve ter o maior número de membros e congregadores. Mas vai caber mais que a sede. A gente está fazendo a doação formal do terreno, então eu queria lhe entregar em mãos, fiz questão, vou até assinar aqui.
E eu quero dizer que a gestão do nosso prefeito tem sido de um parente redidor para a nossa instituição. E fica perguntas. Será que os membros da Alagoas, Assembleia de Deus Alagoas, se questionaram sobre quem tomou essa decisão pela doação de um terreno? Qual foi o processo administrativo para isso, né? Havia algum critério, ou houve algum critério técnico para essa doação? Ou foi um ato político simplesmente, como está aparecendo? Outra pergunta que fica, né? A Igreja Assembleia de Deus prestou conta dessas verbas e atividades sociais ligadas ao terreno? Se você que é membro não sabe responder essas perguntas, provavelmente está faltando transparência e você só está sendo usado como capital político para o seu pastor ter influência dentro da política. Porque é assim que a maioria dos líderes evangélicos, eles não enxergam você como um fiel que está buscando uma comunhão com Deus, uma vida com Deus. Eles enxergam você como capital político para eles fazer o jogo acontecer dentro dos bastidores da política brasileira. Se você não sabia, é assim que funciona. A matéria continua dizendo o seguinte: portanto, vale salientar que quem decide o candidato para 2026 é, de fato, o próprio reverendo ungido, né, José Oriosvaldo Nunes, que ao mesmo tempo tem demonstrado interesse pessoal em nome do filho. Afinal, caso Mesquita Padilha não consiga ir à reeleição por questões internas, Gunnar Nunes está preparado para a disputa com apoio, claro, da Assembleia de Deus de Alagoas. Como está claro, né, cara? Quem sabe ser o nome da igreja na disputa por uma vaga de deputado federal numa eventual dobradinha Mesaque Gunnar estadual, isso é, na eleição do próximo ano, que é 2026. Agora você pode se perguntar, mas e a questão da exoneração aí? O que estava pegando? Olha só, cara. O prefeito de Maceió exonerou mais de 50 pessoas vinculadas à Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Patrimônios, de livre designação do quadro de pessoas do Poder Executivo Municipal. Todos os exonerados ocupavam cargos de assessorias técnicas ou de apoio. De acordo com informações de bastidores, os exonerados foram indicados pelo deputado estadual Mesaque Padilha e Gunnar Nunes. As 52 pessoas exoneradas foram publicadas em edição extraordinária do Diário Oficial do município. Ainda segundo informações de bastidores, o prefeito JHC teria se sentido traído por Mesaque e por Nunes, após eles terem deixado o PL, Partido Liberal, e se filiado ao PP, Partido Progressista. E é aí que o negócio ficou feio e o prefeito se sentiu traído, né? Afinal, deram a palavra para ele e ele tá com o poder na mão, a caneta na mão, acabou exonerando todo mundo. Ou seja, uma mudança de partido trouxe prejuízo aí para alguns pais de famílias que vivem mamando na teta do governo. Troca de favores, alianças públicas privadas, é o que ressalta em tudo isso, né? Lendo a matéria, clientelismo na questão de emprego público e, cara, resultado de uma decisão interna da liderança da Assembleia de Deus, trazendo prejuízo. Mas a gente sabe que essa turma não dão ponta sem nó. Ou melhor, não dão nó sem ponta, né? Sempre tem alguma estratégia por trás que eles vão sair sempre na frente. Transparência da Assembleia Legislativa de Alagoas, Gunnar recebe mensalmente o salário líquido de R$ 17.286. O irmão dele, Orisvaldo Wesley Nicásio de Lima, também consta na folha de pagamento da Casa Legislativa com o mesmo valor. Ou seja, somente os filhos do pastor custam mensalmente aos cofres públicos R$ 34.572. Mas Gunnar já teve outra passagem pela Casa de Tavares Bastos. Segundo o Diário Oficial do Poder Legislativo, de 27 de janeiro de 2014, ele foi nomeado para cargo em comissão com o símbolo SP23, que representa um dos maiores salários do Legislativo. Caso a pré-candidatura de Gunnar se confirme,
Caberá ao eleitor decidir se comprará a narrativa de renovação ou se enxergará apenas mais um capítulo da velha novela em que fé vira moeda, púlpito vira palanque e a bênção do Pai vale mais do que qualquer currículo. Ou seja, a Assembleia de Deus de Alagoas está aparentemente menos preocupada com o evangelho nesses últimos dias, afinal, 2026 está chegando, ficando claro que o maior interesse, a maior preocupação é manter o mandato hereditário sobre a bênção do Altíssimo, Eterno, Grandioso Deus deles no sobrenome de alguém da família. E não importa se estão devendo favores. E esse envolvimento, esse destaque que o filho está tendo, isso aí não soa como um ministério, como uma vocação pastoral, mas sim uma preocupação em manter em destaque o nome da família, que não seria cumprir uma missão, mas sim manter o jogo político funcionando do jeito que eles querem, no controle deles. E sabe o que é mais curioso quando eu vejo esse tipo de coisa, cara? É que o discurso dessa gente muda, né, de chamado divino para projeto político, sem nenhum pudor. O pai, o José Orisvaldo, né, comanda a igreja, aparentemente também comandando o tabuleiro político do estado de Alagoas, aonde o filho desponta como um escolhido de Deus e os fiéis acabam virando eleitores por tabela. E a doação do terreno, como é que fica? A doação do terreno, meu amigo, é só mais uma peça no jogo, no tabuleiro eleitoral desse estado. Ou seja, uma peça nesse jogo de poder transvestido, né, de devoção, de direção de Deus, de obra do Senhor. Infelizmente, cara, quando um líder religioso usa o seu prestígio da fé, né, para construir uma base eleitoral, infelizmente o altar já foi transformado em palanque político, palanque eleitoral. E o seu amém foi transformado em voto. Sabe aquele momento que você dá glória a Deus na igreja? Glorifica? Eles não estão vendo você como um adorador dentro do contexto espiritual, eles estão vendo você como alguém que é potencial voto, principalmente nesses últimos dias aí que antecede 2026. 2026 a coisa vai piorar. Quando você levanta a mão para glorificar, eles estão enxergando voto, meu amigo. E detalhe, potencial, porque não é só o teu glória a Deus que é um voto, é o glória a Deus da tua família, dos teus filhos, da tua esposa, enfim. Infelizmente é assim que funciona. E antes que você diga, mas qual é o problema de um pastor se candidatar? Não tem problema nenhum pastor se candidatar. O problema é a igreja ser transformada para uma máquina de campanha política. Esse é o problema. Porque no fim quem perde é o fiel, no fim quem perde é você, no fim quem perde é quem congrega. Porque está cegamente acreditando que o pastor está com a direção de Deus. E muitas vezes ele só está interessado, na maioria das vezes, está só interessado no poder financeiro, no que vem de lá para cá, jogo do poder. E você potencializa isso muitas vezes votando em candidatos que não têm compromisso com o básico daquilo que você acredita, do seu conceito de vida, daquilo que você gostaria que o mundo, que o Brasil se tornasse. Porque eles não estão preocupados com isso. Finge estar. Trocam de políticos como trocam a roupa íntima. Há um exemplo disso aqui, cara. E no final das contas, quem sai perdendo é o fiel, é o membro, é o povo, que pensa que está servindo a Deus, mas infelizmente está só ajudando a construir um trono de um novo dinasta gospel. Eu encerro o vídeo dizendo: igreja não é empresa de família, templo não é escritório de campanha política. Você que faz parte de uma igreja que se tornou escritório de político, cara, tu está num lugar errado, meu amigo. Devoto da fé, devoto do amor de Cristo, devoto da igreja, não pode se tornar ou virar eleitor por tabela. Se querem representação, que dispute voto a voto. E não usando a igreja como um reduto eleitoral. E você que faz parte disso aí não concorda, o que fazer, Zay?
Faça o papel da imprensa local. Peça documentos, exige transparência, peça lista, pressione, porque, meu amigo, não existe oração milagrosa que substitua a prestação de contas. No caso dessa doação do terreno aqui, cara, você pode pedir o termo de doação integral, os autos que fundamentaram isso aí, a decisão da prefeitura, porque isso tem que ser documento público. Você está inteirado disso? Vá ao gabinete do tal deputado aí, né, o Mesquita Padilha, faça perguntas, questione quem que tomou a decisão pela doação do terreno, qual foi o processo administrativo disso, peça os termos, qual é a intenção dessa doação, qual é a intenção de receber essa doação, qual é a intenção do pastor em receber essa doação, havia critérios técnicos, estava tudo por dentro da lei. O povo precisa questionar, meu amigo, para que eles entendam para que eles não venham subestimar a tua inteligência e achar que você faz parte do combo de ignorantes, que é o que a maioria pensa. Só que, infelizmente, a ignorância muitas vezes toma conta do povo e não podemos questionar o homem de Deus. Quem disse para você que não pode? A sua igreja presta conta das verbas de atividades sociais que recebe do governo, do seu deputado, representante? Tem. O mínimo que devemos se preocupar é com a transparência, principalmente quando se trata de igreja envolvida com política. Eu encerro por aqui, deixa o seu comentário, que é importante, o seu joinha também ajuda muito. Se não é inscrito do canal, se inscreve. Se não concorda comigo, também comenta, cara. Mas infelizmente esse meio é disso aí para pior. E 2026 nem chegou. Se prepare porque em 2026 as coisas vão ficar pior. Infelizmente, e não é ser negativo. As igrejas, como eu disse, não estão vendo você como um fiel, como alguém que está buscando uma vida com Deus ou melhorar de vida. Eles veem você como voto, principalmente nessa época. Me siga nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.